Olá pessoal, na nossa terceira videoaula da disciplina Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde do Adulto e do Idoso, do curso técnico em Agente Comunitário de Saúde, nós vamos falar do Estatuto do Idoso, a Lei Federal de 10.741, de 1º de agosto de 2003, que vamos falar sobre o Estatuto do Idoso. O que é o Estatuto do Idoso? Então, no artigo 1º, é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No artigo 2º, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Já no artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. No artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Já no artigo 5º, a inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. No 6º, todo cidadão tem um dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou de que tenham conhecimento. No artigo 7º, os Conselhos Nacional, Estadual, do Distrito Federal e dos municípios, e também os municipais, previstos na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos ao idoso, que já está definido nestas leis. E aí vamos falar dos direitos fundamentais no capítulo 1, direito à vida. No artigo 9, ele fala que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais, públicas, que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. No capítulo 2, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. No artigo 10º, vai colocar, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, a dignidade como uma pessoa humana, o sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, que é garantido na Constituição e nas leis. O capítulo 3 dos alimentos, no artigo 14, 14º, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público este provimento no âmbito da assistência social. No capítulo 4, direito à saúde, artigo 5º, 15º, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente a população idosa. E aí, no artigo 16º, ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. No artigo 17º,
ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. No artigo 18º, as instituições de saúde devem atender ao critério mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como a orientação a cuidadores, familiares, grupos de autoajuda. No artigo 19º, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a pessoa idosa serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos. Pode ser uma autoridade policial, ao Ministério Público, ao Conselho Municipal do Idoso, ao Conselho Estadual do Idoso ou até mesmo ao Conselho Nacional do Idoso. E no capítulo 5º que vamos falar sobre educação, cultura, esporte e lazer. No artigo 20º, o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de saúde. No artigo 21º, o poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e o material didático aos programas educacionais destinados a esta população. Já no 13º, o artigo 23º, aliás, a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para os eventos artísticos e culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. E falamos aqui no capítulo 6º, a profissionalização e do trabalho. No artigo 26º, o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas e intelectuais. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvos os cargos em que a natureza do cargo o exigir. E falarmos aqui da Previdência Social. Os benefícios da aposentadoria e pensão no regime geral da Previdência Social. Serão observados na sua concessão critérios de cálculos que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram quanto contribuição nos termos da legislação vigentes. No artigo 30, a perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para o efeito de carência na data de requerimento do benefício. E aí a gente fala um pouquinho, falando de idoso, não podemos deixar de falar na questão da assistência social, que dá um suporte na questão do idoso. No artigo 34, aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuem meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. ALUAS. Já no artigo 35º, todas as entidades de longa permanência ou casa lá são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa e abrigar. Na questão da habitação, no capítulo 9, no artigo 37º, o idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Já no artigo 38º, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para a moradia própria. No transporte, a maioria
dos idosos acima de 65 anos, no transporte, a maioria dos idosos acima de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos ou especiais, quando prestado paralelamente aos serviços regulares. E muito obrigada, pessoal, e um abraço.